Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu quero fazer a meditação sobre um salmo curtinho, que é o Salmo 131. Ele é um salmo que fala sobre os arrogantes, sobre a arrogância da autossuficiência do pensamento humano, em contraposição com a humildade daquele que depende de Deus. E eu quero então fazer a leitura desse salmo e comentar e tentar compreender alguma mensagem que ele venha nos trazer. Diz assim então o Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Então, a questão que ele coloca do coração dele não ser orgulhoso e não ser arrogante está diretamente relacionado à discussão e ao debate em torno de questões que por vezes não são compreensíveis para nós, ou não são completamente compreensíveis, né? É muito interessante como a gente sempre acaba se envolvendo em muitas discussões, às vezes teológicas, às vezes a respeito dos temas mais variados, né? Principalmente na internet, isso é muito comum, cada um sustentando o seu ponto de vista como se fosse a verdade divina completa ou como se fosse uma análise profunda de todas as circunstâncias, e geralmente a gente está sendo apenas superficial e tocando apenas a questões muito básicas e sem realmente refletir na profundidade dos problemas e das questões que nos afetam. E a arrogância está justamente nisso, né? De ter uma opinião muito forte, muito formada sobre alguma coisa e achar que todos os outros estão completamente errados ou são ignorantes ou qualquer coisa nesse sentido. E muitas vezes a gente está falando de coisa que realmente não entende. E isso aparece muito claramente, por exemplo, no texto de Jó. Jó é aquele que passa o livro inteiro, né, debatendo com Deus a questão do sofrimento que ele está passando, e ele não compreende isso, ele quer compreender. E no final a atitude dele é exatamente essa, né? Eu fui arrogante, porque eu estava falando de coisas que eu não compreendia. E essa arrogância, ela tende a aumentar quando a gente fala principalmente dos outros, né? Esse é o grande mérito de Jó no final, ele reconhecer de que ele fala de coisas que não compreende. Os amigos de Jó não, eles recebem a repreensão de Deus por falarem de uma ortodoxia, de uma maneira que aparentemente é correta, mas que no fim não toca a profundidade da experiência de Jó, nem a profundidade do que Deus está fazendo. Então eles são arrogantes, é por isso. Eles estão debatendo de algo que eles realmente não têm condições de compreender. E ele diz, olha, esse salmista diz assim, né, eu não me envolvo nessas questões que são profundas e grandiosas demais. Eu deixo quieto, eu apenas não me envolvo e me retiro, né, ao meu canto, à minha insignificância. Ele tem conhecimento disso. Isso é o que falta muito para nós hoje. Todo mundo tem uma opinião muito forte e considera ela muito sábia nos nossos dias. E pelas mídias sociais tem condições de mostrar a sua ignorância para todo mundo ver e ouvir. Seguindo. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Então ele aquieta o seu coração e se coloca na posição de uma criança. Uma criança que recém foi desmamada, que está já recebendo algum alimento sólido, o que é interessante, né? Paulo fala da questão do leite espiritual, né? Que ele não pode dar comida sólida para aqueles a quem ele escrevia, e o leite espiritual está demonstrando com essa infância ainda, mas uma infância totalmente ligada a um certo despreparo ainda, né? E agora, né, ele recebe alimento sólido, mas é ainda uma criança. Isso é fundamental, ele continua sendo uma criança porque já está com alimento sólido, mas ele ainda está na dependência total dos pais. Então ele aprofunda a sua vida, mas aprofunda uma vida numa dependência de Deus. E me parece que é isso que está posto aqui nesse versículo 2. Eu me acalmei, aquietei minha alma, e o crescimento, a solidez espiritual, ele vem disso. Vem de aquietar a alma e aceitar as respostas de Deus, mesmo que elas sejam por vezes inexplicáveis para nós.
Eu tento aquietar minha alma e não vou discutir sobre as posições, essa ou aquela, mas eu vou me aquietar diante da decisão de Deus sobre minha vida, eu vou aquietar diante daquela proposta de Deus que por vezes pode não parecer totalmente racional ou compreensível para nós, mas eu me aquieto e eu confio em Deus como essa criança desmamada. Ela confia no seu pai e obedece, mesmo que ela não entenda o que está acontecendo. É muito interessante que o Calvino ele fala da Bíblia como sendo a palavra de Deus murmurada a nós, né? Deus balbucia conosco por meio da Bíblia, da sua palavra, e tem um pouco disso, né? Nós, como bebês, né, recém-desmamados, nós ouvimos esse balbuciar e obedecemos, e esse é o convite que este salmista faz. E aí ele diz então: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e sempre. Quer dizer, mesmo sem compreender, coloque a confiança em Deus, aquiete o seu coração de tantas discussões, de tantos eu quero saber, eu quero compreender, porque há uma certa arrogância nisso também, né, de tudo ter que ter uma explicação na nossa vida. Às vezes Deus não vai dar essa explicação, Ele vai exigir apenas a nossa submissão. E é isso que esse salmista está tratando agora. Que Deus nos abençoe. Amém.